Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe quase médica e cientista. E se você não me segue ainda no meu Instagram, Maria Z Sampaio, vai lá, primeiro de tudo, me segue porque é lá que a gente mais conversa. Eu falo muito lá sobre a minha vida de mãe, cientista, doutorado, medicina, como que essas coisas se conversam, mas qual a melhor forma de falar sobre isso do que um vídeo todo para explicar a minha carreira científica, para explicar como que eu entrei no doutorado sem ter me formado ainda e como que eu faço isso com um bebezinho. Então, nesse vídeo eu vou contar para você por que eu decidi estudar corações, qual é meu projeto de pesquisa e qual foi o maior perrengue que eu já passei sendo doutoranda e mãe. Então eu sei se tá muito animada, que nem eu tô, quase não vai conseguir esperar a vinheta passar. Mas enquanto acontece a vinheta ali, né, usa esse tempo, aperta aqui os botões que estão aqui embaixo, inscreve, que curte, que compartilha, porque já apoiou a mamãe hoje? Não apoiou a mamãe hoje. Então, vamos lá. Uma pergunta que vocês me fazem muito lá no meu Instagram, Maria Z Sampaio, é como que dá para fazer medicina e doutorado ao mesmo tempo? Então, contando brevemente para você, eu faço medicina na UFRJ, eu tô no 9º período agora, e na minha universidade, ela não é a única, mas ela é uma das universidades que permite que você faça um programa chamado MD-PhD. Esse é um programa que existe em vários lugares do mundo, ele é bem tradicional e ele foi criado justamente para médicos e cientistas. Ele é feito para médicos que querem se engajar com a pesquisa e ele é feito como um incentivo, porque a medicina ela dura 6 anos, é um curso de graduação que dura 6 anos. Ah, mas e a especialidade? Especialidade, residência, tudo isso é depois, 6 anos é básico. Então, para estimular que as pessoas vão para pesquisa mesmo passando 6 anos na faculdade, existiu esse programa que você pode entrar no doutorado dentro da graduação, você entra no final da faculdade, mais ou menos no 4º, 5º ano, você vai fazendo as disciplinas da pós-graduação, você vai fazendo o seu projeto de pesquisa. Para quem não é da área da ciência, um doutorado ele tem que ter um projeto, né? Você tem que criar uma ideia nova, inovadora, testar a sua hipótese, fazer experimentos em laboratório e mostrar os seus dados depois de 4 anos. Parte desses 4 anos se passam depois que você já se formou. Eu vou me formar em 2022 e eu ainda não vou ter terminado o meu doutorado. Mas o tempo que vai demorar até eu terminar essa tese vai ser muito menor do que se eu começasse do zero depois de formada, do que se eu começasse a aplicar para um doutorado depois de formada em medicina, e se eu fosse aplicar para um mestrado, então, nem se fala, ia demorar muito mais. O doutorado são 4 anos, o mestrado são 2, mas no meu caso, eu não precisei fazer um mestrado. Eu faço direto doutorado e eu ainda não precisei ter me formado, eu posso fazer ele durante a graduação. Agora que eu já expliquei isso, vamos para a minha história. Quando eu entrei na faculdade de medicina, eu me interessava muito por cardio, mas se você faz medicina, você sabe que todo mundo se interessa por cardio no início. As pessoas, elas gostam da disciplina porque cardio é muito legal, né? Esse é o primeiro motivo. Cardio é muito legal. E também porque eu acho que coração é a caixa da alma, né? É aquela coisa que tem um certo misticismo, tem uma beleza ali, cardiologia. Quando você entra na faculdade, você pelo menos passa algum tempo se interessando por cardiologia. E isso é especialmente verdade na minha faculdade, porque a disciplina de cardio, que é dada logo no início, ela instiga muito, ela é muito interessante, ela é muito bem dada. Então, eu gostava assim de cardio, mas todo mundo também gostava, isso não era novidade, e eu fui pesquisar outras coisas. Eu fui trabalhar um tempo com câncer, eu fiquei 2 anos trabalhando com câncer no laboratório, estudando isso, pesquisando, e eu acabei achando que eu ia continuar pesquisando câncer. E enquanto eu fazia pesquisa de laboratório, eu também fazia bastante prática médica. Eu sempre gostei muito de cirurgia, eu pedia para acompanhar plantões, eu ia atrás de cirurgiões, eu ia em transplantes, isso foi essencial para minha carreira. Eu ia mais para cirurgias abdominais, de barriga, de rim, de fígado, de intestino, eu não ia para cirurgias cardíacas. Eu estudava câncer no laboratório, cirurgia de barriga,
Mas um belo dia eu lembrei que eu realmente gostava de cardio. E eu fui amadurecendo a ideia de que só porque eu gostava bastante de câncer, de trabalhar com câncer no laboratório, não precisava necessariamente ser a minha especialidade. Então, eu me voltei de volta para cardio. Como eu já tinha essa vivência com cirurgia, eu dirigia liga de cirurgia, então eu tinha mais facilidade para mudar de especialidade assim no meu dia a dia. Eu fui focar mais em cirurgia cardíaca. Aí eu fundei a Liga de Cirurgia Cardíaca da FRJ e isso me abriu muitas portas para entender que cirurgia cardíaca ia fazer parte da minha vida. E foi assim que eu conheci meu mentor. Foi com ele que eu comecei a acompanhar a vivência da cirurgia cardíaca e entender que eu gostava muito de coração. Eu comecei a olhar em volta e as pessoas vão mudando de ideia, cada um vai gostando de alguma especialidade médica ou não, porque é muito difícil escolher. Mas nem todo mundo gostava de cardio ainda ao longo do tempo. E eu continuei gostando e eu percebi que era isso que eu queria fazer. Que era nisso que eu queria fazer meu MD-PhD que eu falei no início. Gente, o MD-PhD era uma coisa que eu sempre idealizei. Eu escolhi a FRJ justamente pelo MD-PhD. Não que eu soubesse o que era MD-PhD. Eu sabia que era uma coisa incrível que eu queria e tal. Fui amadurecendo a ideia com o tempo. Mas eu sempre quis fazer. E nessa fase da vida eu comecei a acompanhar cirurgias cardíacas. Eu percebi que eu tinha que abrir mais meus olhos para isso, ir atrás disso, e ler a burocracia e entender como que eu faço para fazer MD-PhD. E eu perguntei para o meu mentor na cirurgia cardíaca como que eu podia fazer MD-PhD e ele me lembrou que seria uma péssima ideia fazer o meu projeto de pesquisa em câncer se eu queria cardio. E ele me apresentou para o laboratório onde hoje eu trabalho. E lá eu trabalhei, eu pesquisei e aí eu fiz um projeto que envolve cirurgia cardíaca e cardiogenética. E tava tudo indo muito bem, eu achava que eu ia, né? Coitada. Eu achava que eu ia de noite atrás dos cirurgiões cardíacos, coletar amostra de coração e que eu ia ser um prodígio do... Eu engravidei. Nesse momento. Eu tô rindo porque eu engravidei justamente nesse momento. Eu não tinha passado para doutorado, eu não tinha nada garantido, eu simplesmente engravidei quando eu tava com a faca e com o queijo na mão. Tava tudo certo pra eu fazer MD-PhD na coisa que eu mais tinha sonhado. E aí eu me vi grávida. E não só grávida, eu tive que contar pro meu mentor e pra minha orientadora, eu tive que contar pra todo mundo que eu tava grávida e que a conta não batia, porque como é que eu queria um projeto hiper, mega, super ambicioso e tal, e ao mesmo tempo ter um bebê, e assim, o maior perrengue que eu já passei até hoje foi que nesse momento da vida que eu tava, eu me vi não só grávida, como uma grávida que desmaiava o tempo todo. Se eu ficasse em pé mais de 10 minutos, eu caía. Eu era uma grávida que desmaiava, minha pressão foi lá embaixo. Quando você fica grávida, a pressão muda de formas inesperadas e a minha mudou para baixo. Eu não podia ficar em pé. Quando eu tinha que examinar paciente, era sentada. Quando eu tinha que ir no leito do paciente, era sentada. Quando não tinha ar-condicionado, porque no nosso hospital universitário não tem, quando não tinha ar-condicionado, eu desmaiava ou ameaçava desmaiar. E o que aconteceu com isso? Eu não pude entrar em centro cirúrgico. Porque pelo quê? Por um mês? Por 9 meses? Não, por um ano, muito mais que um ano. Eu não pude, eu não entro no centro cirúrgico há muito tempo, porque eu não podia. Eu simplesmente não podia. E não era só porque eu desmaiava. Grávida não pode entrar no centro cirúrgico por causa dos anestéticos inalatórios. Eu sei que nos seriados aí a Meredith sempre opera grávida, mas aí, não sei, ela é a dona lá, médica, né? Que ela trabalha para o hospital, ela pode pedir para não ter anestésico inalatório. No caso, eu sou aluna, fica do lado de fora mesmo. Não sei. E uma pergunta que me fizeram foi: eu sofri preconceito por causa disso? Um pouco. Eu acho que eu sou muito, muito, muito privilegiada, gente. Eu não tenho muito o que reclamar do meu meio, porque as pessoas que estão ao meu redor tem muita mulher empoderada, sabe? E assim, é um ambiente desconstruído. Então, o somatório dos meus privilégios fez com que eu tenha visto pouco preconceito. Mas é óbvio que eu sofri preconceito. É óbvio que eu já ouvi:
não vou citar nomes, mas eu já ouvi, você estragou sua vida, como é que você foi fazer isso, e agora? E o doutorado que você ia fazer? Né? Porque grávida, tive bebê, não tinha doutorado nenhum, garantia de nada. Mas eu não dei ouvido a essas coisas. Eu passei a gravidez estudando e aprendendo técnicas novas e recolhendo ferramentas mesmo que eu ia precisar para ser uma doutoranda. E eu acho que isso que me fortaleceu. Eu aprendi muitas coisas que uma doutoranda precisa saber para conseguir impressionar uma banca, para conseguir entrar mesmo. E eu acho que foi isso que fez com que eu tenha chegado no puerpério, né? Porque daí passou a gravidez, eu tive minha filha. E depois que passou aquele rebuliço dela ter nascido, eu consegui reunir o que eu já estava fazendo antes da gravidez e ir me preparando de novo para defender esse doutorado, para eu entrar logo na pós-graduação, para eu finalmente entrar no doutorado. E quando eu ia fazer isso, pandemia. Foi pandemia. E aí, lascou-se, né? Eu fiquei em casa, total, 100% do tempo em casa. Mas, por sorte, muitas coisas passaram para online. E a minha defesa de doutorado, a minha banca, não foi diferente. Foi disponibilizado para os alunos, não só para mim, mas para todos os candidatos, para defender, né, para tentar entrar no doutorado por bancas online. E eu defendi esse projeto de doutorado frente a essa banca da Faculdade de Medicina e eu fui aprovada pela primeira vez, eles me autorizaram a fazer MD-PhD e depois eu defendi de novo pro Instituto de Biofísica, que é quem te aprova a segunda vez para você virar um doutorando oficialmente, que ganha dinheiro e está oficialmente inscrito como doutorando. E isso foi durante a pandemia, foi em casa, foi com o meu marido segurando minha filha e todo mundo mobilizado para isso. Mas o importante é que aconteceu e hoje em dia eu faço tudo isso presencialmente de novo, graças ao apoio incansável do meu companheiro. Gente, sério, eu falo sobre a nossa parceria, sobre o nosso companheirismo no outro vídeo, vou deixar aqui porque, inclusive, é um dos meus favoritos, esse vídeo de nós dois falando sobre essas questões todas. E elas tornam possível tudo que está acontecendo hoje. Se você quiser que eu fale mais sobre essa vivência, fala aqui nos comentários o que você acha que deve ser a realidade dessa vida de mãe, medicina, ciência, doutorado. Na verdade é uma bagunça, mas é uma bagunça que me diverte muito e que eu sou apaixonada. Eu tô muito feliz que você ouviu até aqui e muito feliz também que eu tô podendo voltar a fazer o que eu gosto. Fica por aí nesse canal porque é onde eu conto tudo isso. E a gente se vê na próxima.